nós precisamos de algo novo, e o Senhor é quem tem para nós isso. Vamos lá, Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, só temos 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, e recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Beleza, pessoal, nós falamos desse texto no domingo passado, e nós falamos sobre 3 segredos da multiplicação. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Tudo que Deus criou se multiplica. Você pega um homem, uma mulher, uma célula do homem, uma célula da mulher, se encontram, fecundam, e aí geram vidas e vidas, e essa vida tem o potencial de gerar outras vidas, que geram outras vidas, e é uma grande multiplicação. Uma pequena sementezinha, a gente não sabe quantos frutos existem dentro dela. Ela vai germinar, vai morrer, vai germinar, e vai dar muito fruto. Há uma multiplicação. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Nós temos falado sobre isso. Uma certa vez, Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, olha para o céu, olha as estrelas do céu. Eu vou multiplicar você assim como as estrelas do céu. Querido, você já parou para pensar na imensidão de onde nós vivemos? Nós vivemos numa galáxia, em um dos universos possíveis. Se parássemos para contar as estrelas catalogadas e contássemos uma por uma, a cada 1 segundo, 1, 2, 3, a cada 1 segundo contando uma estrela, sabe quanto tempo demoraria para contar todas as estrelas que são conhecidas? 2.500 anos. Parou para pensar nisso? Que existem centenas de galáxias, com centenas de milhares de planetas, de estrelas, e nós somos o planeta Terra, um anãozinho no sistema solar, dentro da galáxia, da Via Láctea. Já parou para pensar nisso? Que você e eu somos ali aquela areinha, da areinha. Já parou para pensar no tamanho disso tudo, o tamanho do seu Deus, e o seu tamanho, e às vezes a gente, se acha alguma coisa, diante desse Deus que criou todas as coisas. Mas nosso Deus é um Deus de multiplicação. Ele criou tudo isso, e Ele nos chamou para multiplicar. A primeira palavra de Deus para o homem, para Adão, foi: vai lá, Adão, se multiplique, sede fecundos, vão povoar toda a terra. Depois tem o dilúvio, Noé vem, o que Deus fala para Noé? Noé, vai lá, se multiplica, sede fecundo, enche a terra, Noé. Fala a mesma coisa para Abraão. Jesus fala: ide e se multipliquem, façam discípulos. O que é fazer discípulo, querido? É se multiplicar. Vão e se multipliquem. Se multipliquem. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Amém, queridos? E nós somos também pessoas, homens e mulheres de Deus, que precisam vivenciar a multiplicação. Multiplicação é milagre. Aqui nós lemos esse texto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Algo absolutamente miraculoso, sobrenatural. Gente, 10.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, se falam em 10.000 pessoas. Imagina, com 5 pães e 2 peixes, você alimentar 10.000 pessoas. Foi ou não foi uma coisa espiritual? E ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Foi algo realmente sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu fico pensando, onde que acharam o cesto? Foi ou não foi um trem espiritual ali, gente? Aconteceu um negócio espiritual.
Eles tinham 5 pães e 2 peixes, ainda sobra 12 cestos. Onde que apareceu o cesto? Gente, nosso Deus é um Deus de multiplicação. E Deus, por meio de Jesus, faz questão de fazer isso, para mostrar que o sobrenatural é Ele que faz. Nós, humanos, precisamos apenas entender que o nosso papel é fazer o natural, é juntar os pães e os peixes. E Ele faz o sobrenatural, Ele faz o milagre. Ele é o Deus de multiplicação. Agora eu pergunto para você, qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você realmente necessita? Há uma diferença aqui de necessidades e desejos, certo, pessoal? Existem necessidades e desejos. Você pode desejar muitas coisas. Você pode desejar uma casa, um carro. Você pode desejar uma viagem. Você pode desejar muitas coisas. Mas o que ele está te perguntando é o que você necessita. Qual é o milagre que você necessita? É no seu casamento? É na sua vida emocional? É nos relacionamentos da sua família? É na sua vida profissional? Qual é o milagre? Qual é a multiplicação que você precisa na sua vida? Eu estou te perguntando de verdade. Pensa nisso, não é uma pergunta retórica, não. Responde para você mesmo. Qual é o milagre que você necessita? Qual é a multiplicação? Você precisa da multiplicação da alegria na sua casa? Você precisa da multiplicação de paz, de propósito na sua vida? Você precisa de multiplicação do quê? Às vezes de dinheiro, recurso, trabalho, saúde. Está com o corpo debilitado, a mente debilitada. Precisa de saúde, multiplicação. Pensa aí, querido, eu quero te desafiar nessa noite a crer nesse Deus de multiplicação. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. E quando a gente entende que a multiplicação, o sobrenatural, é Ele quem faz, a gente vai até Ele com o que nós temos nas mãos, os nossos 5 pães e os 2 peixinhos. Amém, queridos? Então, enquanto eu falar aqui, eu gostaria que você pensasse, quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? O que você pode fazer? O que está na sua mão? E no final você vai vir ao altar, você vai trazer isso ao Senhor, falar assim, está aqui, é isso que eu tenho. Me abençoa, me multiplica, Senhor. Faz um milagre na minha vida, amém? Queridos, eu queria fazer, como eu fiz rapidinho, como eu falei, nós vimos 3 segredos na semana passada. Então eu vou passar rapidinho aqui esses 3 para aqueles que não estiveram, contextualizando esse texto, que isso é importante também. O texto fala que Jesus, ouvindo isso, se retirou para o deserto. Ouvindo o quê? O que estava acontecendo ali antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Entenda isso, querido. O que aconteceu ali? Jesus havia ouvido uma má notícia. Se você ler versículos antes, no finalzinho do capítulo 13, você vai ver que João Batista foi decapitado, morreu. Quem era João Batista? Primo de Jesus, um profeta, alguém importante, querido. Jesus ouve essa notícia e é como se ele tivesse ouvido uma notícia má e falasse, pessoal, vamos para o deserto, vamos ter um tempo, descansar um pouco a nossa mente. Jesus triste. Lá em Lucas 9:10, que é o mesmo texto da multiplicação dos pães e peixes, vai dizer que os discípulos também tinham acabado de chegar e contar para Jesus tudo que eles tinham feito, milagres, prodígios e tal, e eles falam, Jesus, nós fizemos tudo isso. E Jesus fala para eles, beleza pessoal, estou vendo que vocês estão cansados, vamos para o deserto, vamos ter um tempo de retiro, vamos recarregar as baterias. Então estava lá, Jesus triste, os discípulos cansados, mas o que acontece? O texto fala que eles tinham um plano, ir para uma terra distante, deserta, para ter um tempo de descanso. Porém, a multidão ouve falar que Jesus estava indo para aquele lugar. E eles chegam primeiro que Jesus. O texto vai falar, nós lemos que quando Jesus chega, a multidão já estava lá. Eles chegaram primeiro que Jesus. Chegaram lá, a multidão Jesus chegou lá, a multidão já estava. E aqui há algo muito importante. Jesus olha para a multidão e se compadece da multidão. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus tem compaixão da multidão. Por que acontece o milagre da multiplicação, queridos? Primeira resposta, porque Jesus teve compaixão da multidão. Se Jesus não tivesse tido compaixão da multidão, não teria tido o milagre da multiplicação. Então aqui nós já aprendemos uma grande lição, queridos. Você precisa de multiplicação na sua vida, nas áreas que forem. Primeiro passo, ser gerado no seu e no meu coração
compaixão. Esse é o primeiro segredo da multiplicação. Deixar que o amor brote, compaixão brote nas nossas vidas. Como igreja, nós queremos multiplicação também. Como é que nós queremos multiplicação? Amando as multidões, amando as pessoas. Nós não queremos só encher banco, não queremos encher célula, não queremos multiplicar célula para ter número. E aqui vocês sempre veem no telão os nossos alvos, nossas metas, vidas, 160 vidas até o final do ano. Por quê? Nós estamos olhando para elas com compaixão. Jesus olha para aquelas ovelhas, para aquelas pessoas, e o texto diz que eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas perdidas. Você conhece gente que está perdida aí fora, querido? Sem rumo nenhum, jovens nas drogas, no álcool, não pararam de estudar, largaram tudo, estão completamente sem rumo. Completamente sem rumo. Casamento para acabar, vida profissional destruída, sai de um emprego, vai para o outro, não consegue, fica frustrado, olha para trás, se arrepende de um monte de coisa que fez, vida sem rumo, ovelha sem pastor, sem cuidado, gente mal, gente com coração ferido, gente que não foi cuidada, tudo que tentou errou, tudo que foi fechou, tudo que tentou não deu certo, e é uma vida frustrante, ovelha sem pastor. O milagre da multiplicação, querido, só acontece porque Jesus se compadece dessas pessoas. E se você quer multiplicação na sua vida, querido, seja ela em qual área for, você precisa entender que eu e você precisamos ser movidos pelo amor. Esse é o primeiro segredo. Existe um texto lá em Colossenses, eu li para vocês, eu gostaria de ler de novo, rapidamente. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Não é só compaixão, revistam, você é povo de Deus, então se revista de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui não é uma opção para você, querido. Não está dizendo, se você conseguir, tenha mais compaixão, ame mais. Não é uma opção. É difícil, eu falo por mim mesmo, mas não é uma opção para nós. É uma ordem, se revista disso. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, querido, não é uma opção, é o único caminho. E se você não entender isso, você vai ter uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida depressiva. Ninguém te aguenta, nem você mesmo se aguenta. Nem você mesmo se aguenta. Por quê? Não se multiplica alegria, não se multiplica paz, não se multiplica paciência, não se multiplica harmonia no lar, no casamento. Porque você está um caos dentro de você. Tem que organizar. E quem organiza isso? A Bíblia fala, a Bíblia começa assim, a terra era sem forma e vazia, havia caos sobre o firmamento. Jesus vem e fala, Deus vem e diz, haja luz, pronto, ordem. Traz ordem para o caos. Você está em caos na sua vida, suas emoções, você precisa de um Deus dizendo e ordenando para haja luz. Seu casamento, suas finanças, sua casa, sua vida em todas as áreas. Haja luz. Nós precisamos do Criador, nós precisamos de Deus e precisamos entender que o primeiro segredo é só podemos ser movidos pelo amor, tá bom? Nós falamos disso também. O segundo segredo é que nós já temos tudo que é preciso para a multiplicação. Você pode dizer, mas como que eu já tenho? Aqui é o grande segredo desse texto. Os discípulos já tinham 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco aos olhos dele, era limitado aos olhos dele. Mas diante de Jesus já era o suficiente para o milagre acontecer. Então você pode falar isso para você mesmo. Você pode falar comigo assim? Eu já tenho tudo para a multiplicação acontecer. Eu já tenho tudo para o milagre acontecer. Não faz sentido isso, né? Mas creia, querido. Porque a multiplicação dos pães e peixes só aconteceu porque eles já tinham 5 pães e 2 peixes. Eles já tinham o que precisava para a multiplicação. Qual é a multiplicação? Lembra da minha pergunta para você? Talvez você respondeu, eu preciso de um milagre no meu casamento. Eu preciso de uma multiplicação no meu casamento. E eu falo para você, você já tem tudo que você precisa para a multiplicação. E você me pergunta, o quê?
Quais são os seus 5 pães e seus 2 peixinhos? Você com certeza não pode mudar o coração do seu cônjuge. Isso é só Deus que faz, sim ou não? Só Deus. Mas o que está no seu alcance? Você pode acordar de madrugada e orar por ele, por ela? Sim ou não? Você pode chegar, abraçar ele, abraçar ela. Você pode tratar melhor, ser polido nas suas palavras, semear amor, semear paz. Você pode fazer isso. Esses são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Agora, quando a gente nem quer dar os 5 pães e 2 peixes, como é que vamos querer multiplicação, querido? Como que nós vamos querer milagre? Então você já tem tudo o que precisa para a sua multiplicação. Você precisa de uma revolução financeira. O que você já tem nas suas mãos? Talvez você pode fazer um curso. Talvez você possa entrar no YouTube e fazer um curso, aprender uma língua, aprender uma função, assistindo vídeos. Está à sua disposição. Se você parar de ver Netflix, desligar o videogame, talvez você consiga. Está à sua disposição. Está ao seu alcance. São os seus 5 pães e 2 peixes. Você já tem tudo. Eu já falei disso na semana passada. Eu preciso seguir. O terceiro segredo, já falei também, vou passar rapidinho. Qualquer coisa você ouve, tá bom? Se você não ouviu essa mensagem, o Vinícius vai colocar lá no site www.metodistacamposelíseos.com.br, amém? Então você vai poder acompanhar lá. O terceiro segredo, querido, Deus usa as estruturas, amém? Os discípulos levam 5 pães e 2 peixes para Jesus, e Jesus fala, ok, agora separem a multidão, organizem a multidão em grupos de 50 e de 100. Olha que coisa doida. Organizar uma multidão de 10.000 pessoas em grupos de 50 e grupos de 100. Não fazia sentido, mas Deus gosta de estrutura. Deus gosta de organização. Deus usa a igreja. Deus usa os ministérios, amém, querido? Que bom que você está no ministério na igreja. Tem tantos aqui, da comunicação, que vai colocar lá no site. Tem o Ministério do Louvor, tem o Ministério de Administração, tem o Ministério ali da Diaconia, que a gente vai criar em nome de Jesus aí, mas hoje é o Ministério de Ação Missionária, que fica na porta, dando um abraço, que bom que você veio. Tem o Ministério da Palavra, às vezes Deus te chamou para pregar, chamou para orar, tem o Ministério de Oração, tem tanta coisa para fazer. Deus gosta de estrutura. Deus poderia, por meio de Jesus, falar assim, pronto, multiplica pão e peixe. Imagina o que ia acontecer. Uma montanha de pão e de peixe, 10.000 pessoas famintas, o que ia acontecer, gente? Um caos, violência, né? O pessoal ia lá, saquear, um pisar em cima do outro, imagina. Mas Deus não faz isso. Deus gosta do quê? De ordem. Deus gosta de estrutura. Organiza o povo. Organiza o povo em células. Abra as casas. É menos gente. Você vai abrir seu coração. Você vai estar perto de alguém. Alguém vai cuidar de você. Alguém sabe seu nome. Às vezes você vem na igreja, ninguém sabe seu nome. Você vai na célula, só tem mais 2, mais 3, mais 4. Ele sabe quando você não está lá. Ele vai ligar para você. É bênção. Então, se você não está numa célula, procura agora uma. E se você não está liderando uma célula, em nome de Jesus, esse é o seu ano. Deus quer usar a sua vida, sua casa, sua família, seus dons, seus talentos. Deus quer fazer isso, eu creio. Deus usa as estruturas. Amém, queridos? Deus usa as estruturas. Mas tudo isso eu já falei. Então, vamos para o que temos para hoje. Quarto segredo, querido, é obedecer, mesmo quando não faz sentido. Vamos repetir isso? Obedecer, mesmo quando não faz sentido. Como eu falei para vocês, imagina essa conversa. Jesus diante daquela multidão, 10.000 pessoas. Vêm os discípulos e falam, Jesus, manda esse povo embora. Manda esse povo embora porque eles precisam comer. Daqui a pouco esse povo com fome vai dar muito trabalho. E aí Jesus vira para eles e fala, dê vocês mesmo que eles têm que comer. Aí um levanta e fala assim, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar um pedaço de pão para esse povo. 200 denários era 200 dias de trabalho, quase um ano. Com Jesus, a gente pode... É como se a gente... Nem se a gente trabalhasse um ano, a gente não dava de comer para esse povo. E Jesus fala, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, Jesus, só isso que a gente tem. Ah, é? É isso que você tem? Então vai lá e traz para mim.
Já não começa a fazer sentido. Mas os discípulos vão lá, obedecem e levam para Jesus. Depois vem essa ordem de Jesus. Vai lá, pessoal, agora organiza grupos de 50 e de 100. 10 mil, gente, 10 mil pessoas, homem com fome. Imagina, gente, a dificuldade, que ordem que não faz sentido nenhum. Será que você obedeceria? Ah, Jesus está de sacanagem, né, cara? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ele está mandando organizar a multidão. Imagina, pessoal, vamos organizar em grupo de 50. Aí vem um e fala, não quero ficar naquele grupo não. Não, para quê? Sentar aqui para quê? Não. Imagina, gente, a dificuldade, 10 mil pessoas. Não é ou não é? E os discípulos podiam falar, Jesus, nada a ver, não faz sentido. Por que eu vou ter que fazer isso? Não faz sentido. Mas, gente, o quarto segredo, você anotou isso? É obedecer, mesmo quando não faz sentido. E a Bíblia está cheio disso, o tempo inteiro. Deus fala assim, vocês querem passar rumo à terra prometida? Senhor, mas tem uma cidade de Jericó lá, muito forte, eles têm um muro muito alto, não tem como. Vocês querem passar? Então, dá 7 voltas cantando lá, ao redor da cidade, que a muralha cai. Nada a ver, não faz sentido. Para quê? Dar 7 voltas cantando? Não, mas não faz sentido nenhum. Eles vão, obedecem, acontece o quê? A muralha cai. Vai Naamã para o profeta e diz, olha, preciso ser curado da lepra. O profeta diz, vai e mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. Para quê? É só você falar, você é homem de Deus, é só você orar e boa, e multiplicou, me curou, já era. Não, mergulha 7 vezes lá. Né? Um rei, um homem poderoso, importante. E ele vai lá, obedece, com muito custo, né? E é curado. Vocês lembram, nós falamos também sobre isso. Quando Jesus fala para Pedro, vai, bota a rede na água aí. Pedro fala, não, Senhor, eu já pesquei a noite inteira, pesquei nada, eu sei que hoje não está para peixe, não vai rolar. Vai, Pedro, lança a rede, vai dar certo. Aí Pedro diz, sobre as suas palavras eu te obedeço, eu lanço as minhas redes. O que aconteceu? Um barco quase vai a pique, vem mais um barco, quase naufraga também, muito peixe. E se tivesse mais barco, mais multiplicação, com certeza. Lembra da viúva, lá de 2 Reis, capítulo 4? Ela fala, Senhor, fala para Eliseu, profeta, o meu marido morreu, você sabe que ele era homem de Deus, mas ele morreu, não tenho mais sustento, acabou meu dinheiro, os caras estão vindo aqui para roubar meus 2 filhos e levar como escravos, porque eu não tenho como pagar minha dívida. Aí Eliseu fala, beleza, o que você tem em casa? Só tem azeite, um pedacinho de azeite. Aí o profeta fala, então beleza, junta a panela vazia da vizinhança e vai botando azeite. Cadê o sentido disso, gente? Sem obedecer? Profeta, nada. Eu queria era milagre aqui. Que negócio de pegar panela vazia da vizinha? Que trem sem sentido. É ou não é, gente? É ou não é? É sem sentido. Mas a mulher começa a pegar as panelas vazias, começa a colocar o azeite, e começa a multiplicar azeite, enquanto tinha panela, e quando ela fala, gente, pega mais panela, não, acabou a panela, acabou o azeite, acabou o milagre. Ela, por que eu não peguei mais panela? Por que eu não obedeci? Não é verdade, gente? É isso que acontece, por causa do quarto segredo da multiplicação, é obedecer, mesmo quando não faz sentido. A gente fala para você, quer restaurar seu casamento? Dá seus 5 pães e 2 peixes. Começa a orar de madrugada, começa a se consagrar ao Senhor, começa a buscar a Deus. Mas não faz sentido esse trem não, hein? Mas não vai dar certo isso não. Começa a tratar melhor, começa a se policiar, leva um presente, começa a mudar suas palavras, dá um abraço, muda a sua atitude. Você pode fazer isso? Posso. Mas não vai adiantar nada não. Isso aí é coração duro, não faz sentido, não vai dar certo não. Isso aí não tem jeito. Minhas dívidas tem que esperar caducar mesmo. Não vai multiplicar nada não. Não tem jeito isso não vai dar certo. Você pode fazer, queridos. E é interessante que as ordens que Deus faz e pede estão ao nosso alcance, são factíveis, são acessíveis, porque o sobrenatural é com Ele. Mas reunir os 5 pães e 2 peixes a gente consegue.
Amém, queridos? Por isso que a gente fala para vocês da célula, da multiplicação de gente. Você pode perguntar para qualquer líder aqui, qualquer líder, você se sentia preparado para liderar uma célula? Vai falar para você, não. A Cláudia está com 2 células. Você se sentia preparado 1 ano atrás? Não, não tinha. Gente, não, você não vai se sentir mesmo. Mas obedece sem fazer sentido. Começa a ver. A Cláudia está com uma célula, não tem nem 2 meses, está com 6, 7 mulheres. Começou com nenhuma. Não foi? Começou com nenhuma. É a multiplicação. O Sérgio, eu falei, e todos os líderes também, poderia dar o exemplo, mas o Sérgio começou com o Cleiton, amigo dele. Hoje a célula está quase multiplicando para a glória do Senhor. Porque é Deus quem faz, a multiplicação é Ele quem faz, mas o que a gente faz é, Senhor, aqui meus 5 pães e 2 peixinhos, eu posso abrir minha casa, eu posso ler uma lição, eu posso orar por alguém, o Edson está aqui também. Gente, é isso, e Deus quer usar a sua vida nos ministérios aqui. Nós podemos fazer muito mais, podemos ter famílias saudáveis, bênção, suas emoções, sua vida em todas as áreas, milagre de Deus, quando a gente começar a crer e obedecer, quando não faz sentido, amém, queridos? Em nome de Jesus, a Bíblia fala muito sobre obediência, em João 14:15 fala, se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. Lucas 6:46 fala assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor se vocês não me obedecem? Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tem que ter obediência, não adianta só ouvir, tem que obedecer, mesmo quando não faz sentido. A Bíblia fala, ama os seus inimigos, ama, se te ferem de uma face, dá a outra, eu sei que é difícil, mas não faz sentido muitas vezes, a gente quer vingança, quer torcer o pescocinho da pessoa, mas obedece mesmo quando não faz sentido. Você vai ver a multiplicação na sua vida, nas suas emoções, libertação completa. A gente fala, vai no encontro com Deus, não faz sentido, eu já tive encontro com Deus na minha vida inteira. Vai, querido, você vai ver, vai mudar muita coisa na sua vida, em nome de Jesus. Não é por causa do encontro com Deus, mas é porque a gente acredita nessa estratégia, tem funcionado, tem sido bênção. Se abra para isso em nome de Jesus, mesmo que se não fizer sentido para você, tá bom? Amém? Em nome de Jesus. Queridos, vamos para o 5º segredo, está anotando aí? O 5º segredo é, o sobrenatural é só com Deus. Vamos falar todo mundo junto? O sobrenatural é só com Deus. Está anotando? Amém. O sobrenatural é só com Deus. Como eu falei, queridos, o que aconteceu ali foi sobrenatural. A multiplicação dos pães e peixes, às vezes fica pensando, será que deu um para cada um, pão para cada um? Só que não foi, sobrou 12 cestos cheios. E de onde que apareceu o cesto? Sabe, é sobrenatural, não tem explicação. Você acredita que o seu Deus faz sobrenatural na sua vida, querido? Amém? Eu acho que não, hein? Você acredita que Deus tem o sobrenatural na sua vida? Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio nisso, nessa igreja, nas famílias, casamentos restaurados, relacionamentos restaurados, vida com um propósito, financeira, profissional, acadêmica, os nossos jovens bombando, indo às nações, fazendo a diferença, a gente marcando esse tempo, marcando a nossa geração, porque foi para isso que Deus nos chamou, nada menos que isso. Deus nos chamou para algo grande, eu creio nisso. A minha vida não é por acaso, a sua também não. Mas a gente precisa crer. Paramos de crer, achamos impossível o nosso lar mudar, a nossa saúde, a cura de uma enfermidade, por exemplo. Nosso Deus é um Deus que cura, um Deus de milagres, um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural. Nossa pessoa é difícil demais, isso aqui não tem jeito não. Que isso, irmão? Nosso Deus transforma, o nosso Deus salva, o nosso Deus liberta, o nosso Deus faz milagres, faz multiplicação, onde não tem nada, Ele transforma tudo. Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus de tudo que existe, não existe nada grande para Ele, não existe nada impossível, nada difícil. Então começa a crer em nome de Jesus, nisso que você pensou no começo da mensagem, nesse milagre, nessa multiplicação. Ele quer fazer, mas Ele está falando, me traz o que você tem,
Me traz os seus 5 pães e 2 peixes. Faz isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas aqui, e para muitas eu desafio você a ler esse livro, 40 dias de propósito, 40 dias de devocional, faço contigo, você está comigo, vamos lá. Isso você pode fazer? Posso ir na livraria comprar um livro? Posso. Então faz, deixa o sobrenatural, Deus faz. Mas você comprar um livro, você pode? Começar a ler, você pode? Posso. Então vamos lá, é os 5 pães e 2 peixes, Ele vai multiplicar em nome de Jesus. Ele é o Deus do sobrenatural. Lembram dessa frase? Eu gosto dela. Quando o homem quer multiplicar pão, só tem migalha. Quando Deus multiplica pão, ou reparte pão, Ele alimenta uma multidão. E queridos, tantas vezes, nós achamos que é do nosso jeito. Mas toda vez que você tentar repartir pão, só vai ter migalha. E talvez você está vivendo de migalha. Migalha. Muito pouco o que você está vivendo. Vida frustrante, nunca tem dinheiro para nada, nunca sobra tempo, você está estressado, está com a cabeça a milhão, está na roda viva, pagando imposto, trabalhando, pagando imposto, trabalhando, pagando imposto, trabalhando. Quando você vê, passou um ano, você não tem mais dinheiro para pagar a conta, tem que vender carro, tem que mudar tudo, tem que, gente, pegar empréstimo consignado e paga juros, 300 ao mês, 300 ao ano. Que isso? Gente, não é propósito de Deus. Mas porque tantas vezes nós queremos fazer a multiplicação, mas quando a gente quer, só tem migalha, só tem farelo, não tem jeito. Não tem jeito. A gente fala, eu consigo multiplicar a minha célula, por exemplo. Eu consigo multiplicar, só que, gente, multiplicação é espiritual. E a gente, não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu faço. Pode deixar que isso aqui é comigo. Não vai. É só farelo, você vê, é só canseiro e enfado, não é assim? E não vai, porque é espiritual, a multiplicação é Deus quem faz. Não, eu vou transformar o coração do meu marido, agora vai. Aí você quer fazer, quer falar, e só fica piorando. Ó, sua esposa, você acha que vai melhorar, e só cria mais gritaria e confusão, e não vai, é migalha, é farelo, é porque você está querendo você multiplicar. Só Deus, o sobrenatural, que esse é o 5º segredo. O sobrenatural é só com Deus. Amém? Então nós precisamos ser movidos espiritualmente. Tem vigília, você não pode faltar não, querido. É sobrenatural, poder mover. Tem oração, culto de oração, é célula. Tem gente reunida, eu quero estar lá. Eu quero mais de Deus. Eu preciso do sobrenatural de Deus. Eu sei que é isso que vai fazer diferença na minha vida. Eu priorizo isso. Tenho desafiado pessoas. Você está a fim de priorizar? Está a fim de priorizar Cristo? O Evangelho não dá outra chance para nós. Jesus deixa muito claro, Ele diz, se você não renuncia a tudo que você tem, não pode ser meu discípulo. Se você ama mais a você mesmo do que a mim, fim da linha, você não pode ser meu discípulo. Se você ama mais a sua família, sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, sua esposa, do que a mim, acabou para você. Não é que vai ficar difícil, está entendendo? Não é que vai ficar, se você ama mais sua família do que a mim, vai ficar difícil. Não, não vai ficar difícil. Ele fala, não tem jeito, você não é digno de mim. Quem bota a mão no arado e olha para trás, não é digno. Se você ficar pensando demais, não, Senhor, deixa eu resolver isso com minha família. Não, Senhor, deixa eu resolver isso aí. Você não é digno. Não sou eu que estou falando, querido, é Jesus que falou isso. Ele falou, você quer me seguir, toma a sua cruz, sua morte, morre por você mesmo, prioriza isso. Mas eu te digo que se você buscar Ele em primeiro lugar, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Você não vai ter necessidade de nada, ser suprido em tudo. É multiplicação aqui, multiplicação ali. E quando você achava difícil, vem uma porta aberta e várias outras portas abertas. É Deus fazendo multiplicação, porque o seu Deus é Deus de multiplicação. Amém, queridos? O nosso Deus é Deus de multiplicação. O sobrenatural é só com Deus, só com Deus. Onde que você precisa de multiplicação, querido? Seu casamento, você precisa de um casamento abençoado, vida financeira restaurada, família renovada, você precisa de direção profissional, ou coloquei aqui, você precisa da multiplicação da sua célula, não esquece disso. Multiplicação é só com Deus. Multiplicação é com Deus, mas apresenta a Ele o que você tem, apresenta a Ele, mesmo que não faça sentido. Começa a obedecer, começa a levar a sério essa palavra, querido, em nome de Jesus.
Você fala assim, não, eu tenho esse vício há muitas décadas. É muito difícil eu ser liberto. É muito difícil. Eu estou acompanhando aqui a vida do nosso vizinho aqui de trás. Foi para o encontro com Deus, recebeu uma avalanche ali do Espírito Santo. Foi liberto do cigarro, da bebida. Está sendo transformado. É claro, tem algumas recaídas ali aqui, mas está em pé. Está liberto em nome de Jesus. Está sendo cuidado, está sendo limpo, está sendo lavado pela palavra. A família olhava e dizia, nós ouvimos os testemunhos aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Olhava, nós estávamos no inferno. Você tirou a gente do inferno. Era impossível o que está acontecendo. O que está acontecendo na minha família hoje é impossível. Eu falei, é bênção, é porque Deus, nosso Deus é o Deus de impossível mesmo. E quando a gente fala, não, eu faço, aí, querido, é só migalha, é só farelo. Mas quando a gente deixa Ele fazer, é multiplicação. Em nome de Jesus, uma multidão vai ser alimentada. O sexto segredo, são 7. Eu vou ser rápido aqui, é bem óbvio esse daqui, mas interessante também. O sexto segredo é, cada um multiplica aquilo que é. Vamos falar todo mundo junto? Anota aí. Cada um multiplica aquilo que é. Lá o texto bíblico diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. O que multiplicou o pão? O pão. O que multiplicou o peixe? O peixe. Jesus poderia fazer pedra pão, certo? Pessoal, pode pegar as pedrinhas e vai virar pão aí, ó. Pode comer todo mundo. Podia ou não podia? Podia fazer o que quisesse. Mas ele preferiu fazer pão, muitos pães, peixe, muitos peixes. Nós multiplicamos aquilo que nós somos. Gente, muitas pessoas, isso acontece, nós multiplicamos aquilo que nós somos. Muitos pais olham para os filhos e falam assim, gente, esse menino, pelo amor de Deus, moleque egoísta. Como é que pode o menino ter ficado egoísta desse jeito aqui? Como é que pode? Mas tem uma frase lá que a família da Rebeca fala assim, que o fruto não cai longe do pé. É porque ele viu ser, cara. Mas esse menino não se compromete com Deus, essa menina não vai. Mas como é que foi o seu comprometimento com Deus? A gente multiplica aquilo que nós somos. Então, nós somos tementes a Deus, levamos a sério isso. É isso que nós vamos multiplicar. Nós multiplicamos aquilo que nós somos, isso é muito sério. O chamado do discipulado é um chamado de multiplicação. Mas que tipo de discípulos nós estamos formando? Você reclama, ele vai reclamar também. Você murmura, vai murmurar também do mesmo jeito. É insubmisso, vai ser insubmisso também. Ele está assistindo você. Então a multiplicação ela reproduz da onde veio, da fonte. Pão multiplica pão. Peixe multiplica peixe. O que multiplica gente? Gente. Então, de onde virão pessoas? A multidão de vocês, de nós, das ovelhas que dão ovelhas. Nós precisamos crer nisso. E a igreja cresce. Em nome de Jesus. Mas isso é um princípio, querido, espiritual. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar banana, você não vai colher abacate, não é verdade? Se você plantar banana, você vai colher banana. Então, cuidado com isso. Cuidado. Nós reproduzimos exatamente aquilo que nós somos. É em tudo. Dinheiro. Você coloca o dinheiro lá. O dinheiro gera o quê? Dinheiro. Se você bota lá Tesouro Selic, seu dinheiro. Hoje o Tesouro Selic está meio ruim, né? Está lá 6,75, né? Baixou demais. Mas vamos lá, você coloca um bom investimento aí. Um bom percentual. Você bota lá R$1.000, daqui 10 anos não tem R$1.000 mais, vai ter pelo menos R$2.000, um bom investimento. Daqui mais 10 anos vai ter 2.000, vai ter 4.000, daqui 10 anos pelo menos uns 8.000 ali, daquele 1.000, gerou dinheiro. Dívida também, não é, gente? Você está com uma dívida lá de 1.000 no banco, seu banco lá, um cheque especial, 13% ao mês, 14% ao mês, no final do mês você não está devendo só 1.000 mais, né? E o juro composto produz isso. Então, é assim, essa é uma lei da natureza. Então,
nós geramos aquilo que nós somos. E nós queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, discípulos de Cristo, que geram discípulos, que crescem. Ovelha boa dá cria. E nós queremos dar muita cria para a glória do Senhor, amém? Porque somos saudáveis e queremos ganhar, de fato, uma multidão. Esse é o sexto segredo. E o último segredo, querido, é que aqui é a chave, aqui é muito importante, queria que você reforçasse sua atenção. Só ocorre multiplicação se houver morte. Vamos falar todo mundo junto? Só ocorre multiplicação se houver morte. João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, ele tem que partir o pão. O texto diz em Lucas 9,16: tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu, em seguida entregou-os aos discípulos, para que servissem ao povo. Ele teve que primeiro partir. Queridos, aqui está o princípio realmente da multiplicação. Jesus não precisava disso, mas ele fez questão. Ele é reconhecido no partir. Lá no caminho de Emaús, Lucas 24, ele é reconhecido no partir do pão. Por quê? Isso é muito profundo, queridos. Nós só podemos multiplicar quando há morte. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. O grão precisa morrer para gerar muito fruto. O evangelho, ele tem a ver com morte. Altar é lugar de morte. Não existe outro caminho. E você precisa entender isso. Como eu falei, Jesus não mentiu para você. Ele não disse: olha, se você quer me seguir, beleza, dá só um pedacinho do seu tempo, um pedacinho da sua vida e vai dar certo. Não. Ele falou assim: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e aí sim você me segue. Nega a si mesmo. Não tem como você negar parte, 10%, só me neguei e o resto eu vou. Não tem jeito. É impossível, querido. Para que nós possamos multiplicar, você precisa morrer. Parar de ser arrogante. Às vezes, Deus quer transformar seu casamento, quer começar da sua vida, mas você tem nariz em pé e fala: não, eu que estou certo aqui, eu que estou certo. Por que eu que tenho que pedir perdão para a pessoa? Por que eu que tenho que me reconciliar com ele, com ela? Orgulho, arrogância. O Evangelho diz: se você não morrer para você mesmo, nada disso vai fazer sentido, e você nunca vai viver multiplicação. Jesus parte o pão. O grão de trigo precisa morrer. Jesus não mentiu, Jesus não nos enganou. Ele disse: se você não negar tudo que você tem, renunciar tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. E o Evangelho, hoje, queridos, existe o Evangelho light, não é verdade? Um Evangelho mais ou menos. Ah, eu vou na igreja, mas eu vou ali pular carnaval, né? Eu ouço umas músicas aqui do meu jeito, eu não perdoo se eu não quiser, eu não obedeço se eu não quiser, ninguém manda em mim. Eu não vou submeter a ninguém, a líder, pastor, para que eu vou me submeter? É o Evangelho light. Ah, eu faço quando eu quiser, eu vou quando eu querer. Eu sou dono do meu nariz, se eu quiser eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser ver pornografia eu vejo pornografia, se eu quiser trair minha esposa eu traio minha esposa, e acha que está tudo certo, mas não está, querido, e aí a vida não vai para frente, aí a vida não tem multiplicação e vai falar que Deus que não está funcionando, e vai sair da igreja falando mal ainda. Não tem, gente, não tem, é só um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade. Ou você entende isso, isso muda a sua vida. E eu tenho falado, o que acontece quando alguém tem um encontro com um caminhão? Alguém vem com uma bicicletinha na estrada e vem um caminhão e pau! O que acontece com essa pessoa? No mínimo vai ter bastante marca desse encontro, né? Nosso encontro com Deus é mais profundo e mais forte que o impacto com o caminhão, querido. Se esse impacto não muda a sua vida, te deixa marcas para sempre, você não se encontrou com Deus. Você pode ter se encontrado com a igreja, é bacana isso aqui, com a música. Você pode ter se encontrado com os amigos da igreja, mas talvez não tenha sido com Deus que você se encontrou.
E aí não tem jeito para você. Não vai ter multiplicação. Porque tem que morrer. Tem que se negar. Tem que assumir o Evangelho. Qual é o limite da multiplicação, querido? Não há limite. Eu termino aqui. Não há limite. Já chamo o Ministério de Louvor para me ajudar. Não há limite para a multiplicação. O texto diz que sobrou 12 cestos cheios. Porque não há limite para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém, queridos? Mas você realmente precisa entender que alguns caminhos você precisa percorrer. O caminho da renúncia, da entrega, da obediência incondicional, mesmo quando não faz nenhum sentido. Mesmo quando não faz nenhum sentido. Você quer experimentar uma multiplicação na sua vida, queridos? Amém? Então vamos encerrar o culto, ninguém quer. Você quer experimentar uma multiplicação na sua vida, querido? Fique em pé aí no seu lugar. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? O que você tem aí? O que você pode fazer hoje? E sim, essa mensagem é para você. Senão você não estava aqui nessa noite. Deus quer falar com você, querido. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Amolece seu coração, querido. Deixa a semente cair. Deixa morrer. Se entrega totalmente. Entrega para Ele os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. Deixa Deus multiplicar a sua família. Renovar a alegria do seu casamento. Renovar o amor dentro do seu lar. Renovar o propósito da sua vida profissional. A sua vida ministerial. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para impactar pessoas. Não queira viver de migalhas, querido. Não queira viver de farelo. Deus está te chamando. Pode ter certeza. Deus não envia Jesus ao mundo para morrer numa cruz, para você ter uma vida medíocre. Uma vida que falta dinheiro, falta amor, falta paz. Tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para comer, para deixar de comer. Remédio para tudo. Cristo é o seu remédio. Ele é a resposta para a sua multiplicação. E eu te convido, querido, venha ao altar. Traz aqui os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Talvez você pode ler um livro. Você pode acordar de madrugada. Você pode se comprometer com Deus. Se comprometer com o reino. Com a palavra. E essa palavra é para toda a igreja, querido. É para todos nós. Eu sou o primeiro a estar aqui. Venha ao altar. Venha ao altar. Se coloca diante do Senhor. Coloca a sua vida. Deus, eu quero me entregar para que o Senhor faça multiplicar aquilo que eu preciso. Vem, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.